Você já imaginou que Marte, o planeta que chamamos de vizinho, pode guardar segredos que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o universo? Entre suas paisagens desertas e montanhas vermelhas, existem mistérios capturados pelas lentes da NASA que levantam perguntas inquietantes. Estruturas que parecem ter sido esculpidas, luzes que aparecem do nada e sinais que podem apontar para algo muito maior do que imaginamos. Seriam apenas formações naturais, ou estamos diante de evidências de algo que a ciência ainda não consegue explicar? E mais, por que tantas informações parecem ser tratadas com tanto sigilo? Neste vídeo, você vai conhecer os enigmas mais fascinantes de Marte e o que pode estar sendo escondido do público. O que realmente existe no planeta vermelho? A resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. Prepare-se para uma jornada onde ciência e mistério se encontram. A face de Marte não foi a única descoberta intrigante a provocar debates. Outras formações, como as chamadas pirâmides de Sidonia, também capturadas pela Viking 1, impressionaram ao apresentarem um alinhamento que lembra estruturas artificiais da Terra, como as pirâmides do Egito. Cientistas argumentam que esses padrões geométricos são resultado da erosão natural, mas há quem veja um padrão inteligente por trás dessas formações. Em outro ponto do planeta, imagens registradas pelos rovers Curiosity e Perseverance mostram rochas perfeitamente alinhadas ou com formatos tão simétricos que levantam a hipótese de que poderiam ser restos de construções. Essas rochas seriam apenas caprichos da natureza, ou poderiam ser vestígios de uma civilização perdida que habitou Marte há milhões de anos. Além das formações no solo, o que intriga os pesquisadores é o comportamento atmosférico do planeta. Em algumas imagens, capturadas ao longo de décadas, aparecem fenômenos que parecem inexplicáveis. Um exemplo é a presença de rastros de luz ou reflexos que, para os teóricos da conspiração, podem ser sinais de vida inteligente ou, quem sabe, atividades alienígenas subterrâneas. A NASA rapidamente descartou esses fenômenos como falhas nas câmeras ou reflexos de luz solar em partículas de poeira. Mas será que a explicação é mesmo tão simples? E não é só a topografia que deixa dúvidas. Cientistas têm encontrado indícios de água congelada em grandes quantidades sob a superfície de Marte. Se há água, não seria possível que algum tipo de vida, mesmo que em formas microscópicas, tenha sobrevivido ou ainda exista no planeta. Curiosamente, registros mais recentes mostram que o planeta pode ter sido muito mais parecido com a Terra no passado. Estudos indicam que Marte teve oceanos, rios e um sistema climático mais favorável à vida. Mas se isso é verdade, o que aconteceu para transformar o planeta em um deserto inóspito? Marte, com seu tom avermelhado e ar de mistério, continua a fascinar cientistas e entusiastas do espaço. No entanto, as perguntas que suas imagens e dados levantam são tantas que é difícil não imaginar que algo mais profundo esteja acontecendo. Será que Marte é apenas um planeta morto e sem história, ou há segredos enterrados sob sua poeira que esperam para ser descobertos? O que essas formações e fenômenos realmente significam? A ciência pode ter algumas respostas, mas os mistérios do planeta vermelho estão longe de serem resolvidos. Nos últimos anos, as missões de exploração em Marte têm revelado dados ainda mais perplexos. O rover Curiosity, que já nos trouxe imagens e descobertas incríveis, capturou algo realmente curioso em 2014. Uma luz brilhante, aparentemente pulsante, na superfície de Marte. À primeira vista, poderia ser um simples reflexo do Sol, mas algo não parecia certo. Alguns cientistas sugeriram que poderia ser o reflexo de cristais ou de rochas cobertas por partículas de poeira, mas outros teóricos mais ousados acreditam que essa luz poderia ser uma fonte de energia artificial. Uma energia de origem desconhecida, possivelmente ligada a uma civilização alienígena que habitou o planeta há milênios. Como explicar uma luz brilhante em um lugar tão árido e inóspito? Seria uma anomalia natural ou um sinal de algo muito mais profundo? Além disso, a exploração de Marte revelou outra descoberta inquietante: pedras alinhadas de forma geométrica. Em várias regiões do planeta, foram observadas rochas dispostas de maneira simétrica, como se estivessem organizadas de forma intencional. Algumas dessas pedras possuem formatos retangulares ou quase perfeitos, o que desafia a explicação de processos naturais que poderiam criar tais formas. Para muitos, essa configuração de rocha sugere que o planeta foi, no passado, lar de construções ou monumentos. Será que essas pedras representam vestígios de uma civilização antiga que possuía um nível de organização avançado? Ou seriam apenas formações naturais que, de alguma forma, tomaram essa aparência estranha? Outro dado que veio à tona e reacendeu debates é a presença de metano na atmosfera marciana. Em 2003, a NASA detectou sinais de metano em Marte,
e, desde então, essa descoberta se tornou um dos maiores mistérios sobre o planeta. O metano é um gás que, na Terra, está fortemente associado à atividade biológica, como a decomposição de organismos vivos. Mas Marte, até agora, não apresenta sinais de vida como conhecemos. Então, como explicar a presença desse gás? Alguns sugerem que ele pode ser proveniente de processos geológicos desconhecidos, como atividade vulcânica ou reações químicas entre minerais. Outros, no entanto, defendem a teoria de que o metano é um sinal de vida microbiana presente ou que já existiu em Marte, talvez em uma forma primitiva. Seriam esses rastros de metano um indício de vida subterrânea ou de uma civilização que deixou sua marca no planeta? A cada nova missão e descoberta, Marte continua a nos lançar mais perguntas do que respostas. As luzes, as pedras geométricas e o metano não são simples coincidências, mas dados que podem, um dia, alterar a nossa compreensão sobre o planeta. Seriam esses sinais a chave para desvendar os mistérios de Marte? Ou estamos apenas começando a explorar um planeta que guarda segredos que podem ser muito mais antigos e complexos do que imaginamos? À medida que mais dados sobre Marte são revelados, crescem as teorias conspiratórias sobre o papel da NASA em manter certos segredos ocultos. Muitos acreditam que a agência espacial pode estar escondendo informações cruciais sobre vida em Marte, por temer a reação global. Afinal, se fosse confirmada a existência de vida alienígena em nosso vizinho planetário, como o mundo reagiria? A ansiedade, o pânico, a transformação da nossa compreensão sobre o universo e, mais importante, sobre nós mesmos, poderiam ser devastadores. Seria essa a razão para que cientistas da NASA sejam tão cautelosos ao comunicar descobertas que poderiam ser interpretadas como evidências de vida extraterrestre? Muitos críticos alegam que a NASA não revela a verdade, ou até manipula os dados, para evitar alarmes desnecessários e proteger a humanidade de um choque cultural. No entanto, a questão que fica é: a prudência científica não estaria, de fato, nos privando da verdade? O que mais está sendo escondido de nós? E até que ponto podemos confiar na informação que é divulgada? Além disso, algumas imagens recentes têm alimentado ainda mais a desconfiança. Durante as explorações com os rovers, a NASA divulgou imagens de regiões de Marte com estruturas que, à primeira vista, parecem desafiar a explicação científica convencional. Entre essas imagens, algumas mostram formações que mais se assemelham a pirâmides, estruturas geométricas com alinhamentos perfeitos, como se fossem obras planejadas e construídas. A NASA, em sua maioria, se apressou a afirmar que tais formações são apenas resultado da erosão natural e da ação do vento ao longo de bilhões de anos. Mas para os teóricos da conspiração, essa explicação não é convincente. Eles argumentam que essas pirâmides poderiam ser vestígios de uma civilização marciana antiga, cujos segredos foram ocultados por forças além da compreensão pública. A questão que se coloca é: o que essas estruturas representam realmente? São apenas coincidências geológicas ou poderia Marte ter sido, no passado, um planeta habitado por seres inteligentes que construíram monumentos de grande escala? Ou, mais inquietante ainda, será que a NASA está deliberadamente suprimindo essas informações, para que não venham à tona e provoquem um choque mundial? Enquanto essas teorias continuam a se espalhar, a NASA segue com suas explicações oficiais, mantendo a posição de que Marte é um planeta sem sinais claros de vida. Mas à medida que as descobertas se acumulam, a pergunta permanece: será que a verdade sobre Marte está sendo escondida? Ou estamos apenas no início de uma revelação que pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida no universo? O que será que a NASA ainda não nos contou? O que Marte realmente nos esconde? A cada nova missão, a cada imagem inédita que chega à Terra, somos confrontados com mais mistérios, mais perguntas que não conseguem ser respondidas com as explicações que nos são dadas. É possível que Marte tenha sido, em algum momento de sua história, um planeta habitável, com uma civilização avançada, capaz de deixar vestígios de sua existência? Uma teoria ousada, mas crescente, sugere que Marte foi palco de um cataclismo cósmico, uma grande catástrofe que destruiu sua atmosfera e arruinou sua civilização. As evidências são intrigantes, como as misteriosas ruínas e as anomalias geológicas, que parecem se alinhar de maneira inteligente. Mas o que aconteceu de fato? Será que, antes de se tornar o deserto estéril que conhecemos hoje, Marte foi o lar de uma sociedade que, de alguma forma, se autodestruiu? Ou quem sabe, algo ainda mais aterrador aconteceu, deixando o planeta em um estado de abandono? A verdadeira questão que paira no ar é: estamos prontos para aceitar as descobertas que estão prestes a serem reveladas? À medida que missões como Perseverance continuam a fornecer dados incrivelmente detalhados, mais peças começam a se encaixar, mas a imagem completa permanece nebulosa.
Se os segredos de Marte forem desvendados, qual será o impacto na humanidade? Estaremos preparados para lidar com a verdade sobre o nosso vizinho cósmico, ou seremos confrontados com uma realidade tão desconcertante que mudará tudo o que sabemos sobre a história do nosso próprio planeta? Os mistérios de Marte são mais profundos e complexos do que qualquer explicação simples pode captar. Eles desafiam tudo o que sabemos sobre o universo e até mesmo sobre nossa própria história. A cada nova descoberta, somos forçados a questionar: será que estamos prestes a desvendar um segredo tão grande que mudará para sempre nossa percepção sobre a vida e a civilização? Ou será que os enigmas do planeta vermelho permanecerão escondidos, aguardando o momento certo para serem revelados, quando a humanidade estiver pronta para encarar a verdade? O futuro de Marte está cheio de possibilidades, mas ainda há muito a ser explorado e muitas perguntas a serem feitas. Deixe sua opinião nos comentários. O que você acredita que está realmente acontecendo em Marte? Será que estamos à beira de uma grande revelação? E não se esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que, assim como você, têm uma paixão por explorar os maiores mistérios do espaço. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas descobertas e teorias sobre o universo, e juntos, continuaremos a explorar o desconhecido.